E aí ele fez uma carta para mim, endocrinologista, falando que ele me analisou e diagnosticou com insuficiência adrenal e que ele queria entrar com uma medicação. Aí eu levei essa carta para mim, endócrino. E ela olhou, ela falou, realmente, seu cortisol é baixo, tá com insuficiência adrenal. Só que na minha cabeça, eu achei assim, um hormônio que tá baixo, então provavelmente eu vou repor esse hormônio, vou tomar alguma coisa, ele vai voltar ao normal e sucesso. Só que aí ela falou pra mim, não tem cura. Ela falou, é uma doença rara, chama doença de Addison, e não tem cura. Você vai ter que tomar um remédio pro resto da vida. Aí eu entrei em choque, né? Eu falei, falou, há quanto tempo você sente isso? Aí eu falei, há uns 10 anos. Ela falou, mas você nunca foi diagnosticada? Eu falei, não. Eu falei, eu era diagnosticada com depressão, tratava a depressão. Ela me falou, o tratamento é com glicocorticoide. Comecei com a prednisona. Tomei prednisona a vida inteira e não sabia que ela era um composto que substitui um hormônio nosso, cortisol. Jamais imaginei isso. Achava que era um remédio, simples remédio. E comecei a tomar a prednisona, comecei a me sentir bem. Aí passou um tempo, acho que um mês, aí ela mudou para hidrocortisona, que é o sintético que mais se parece com o hormônio produzido pelo nosso organismo. Só que ele não vende no Brasil, porque provavelmente a indústria farmacêutica acho que não deve ser lucrativo para eles, porque como é uma doença rara, poucas pessoas tomam essa medicação, só quem tem insuficiência adrenal. A prednisona todo mundo toma, né? Um corticoide, a pessoa toma principalmente pela ação anti-inflamatória dele, então é mais produzido, mas a hidrocortisona não. E aí tem até uma tabela, porque os glicocorticoides, se você procurar no Google, tabela com a potência de cada um em relação à potência de ser anti-inflamatório e tudo mais. A hidrocortisona ela é bem baixinha comparada à prednisona, então a quantidade que você vai tomar em miligramas é maior, mas é o médico que determina. A insuficiência adrenal pode ter mais de uma causa. Ou ela tá ligada diretamente na adrenal, a adrenal ela fica em cima do nosso rim, é uma glândula. Nela não é produzido só o cortisol. O cortisol ele fica na parte mais superficial da adrenal e é onde primeiramente é atacado, né? Que é uma doença autoimune. Então tem a aldosterona também, que é o que faz o equilíbrio do potássio e do sódio no nosso organismo. E no meu caso, a médica disse que eu perco sal, meu organismo não consegue manter esse sal, eu perco. Então eu tomo um remédio chamado fludrocortisona para ajudar a segurar esse sal no meu organismo e minha pressão se manter. Quando eu tomo a fludrocortisona, minha pressão ela sobe e fica durante o dia, um dia bom, 10/9, mas se tá muito quente, eu faço exercícios físicos, como muitas pessoas me acompanham no Instagram e eu sempre mostro, às vezes a minha pressão cai, mesmo tomando a medicação, e fica 8/5 e eu passo mal. Então, nessas fases que você demanda mais cortisol, você pode tomar uma dose a mais do glicocorticoide, no que no meu caso era a hidrocortisona. E a adrenal, além de produzir aldosterona, cortisol, ela também produz até a adrenalina. Então, também tem hormônios sexuais, se eu não me engano, a testosterona também tem ligação. Quem tem ligação direta da insuficiência adrenal por conta de doença autoimune direto na adrenal, chama insuficiência adrenal primária, e é a doença de Addison. Então essa pessoa ela precisa de repor cortisol e precisa da fludrocortisona para manter o sal no organismo. Tem a insuficiência adrenal que ela vem da hipófise, porque quem manda a adrenal produzir o cortisol, é a hipófise que ela produz o ACTH e o ACTH manda ali o comando para produzir o cortisol. Então, quem tem o Addison geralmente tem um ACTH elevado, porque ele não entende, ele tá vendo ali que a adrenal não tá produzindo cortisol, então ele fica mandando a mensagem, e mandando a mensagem ele produz mais ACTH. Então, uma característica de quem tem Addison é que fica com partes das juntas mais escura, e aí se caracteriza como a insuficiência adrenal primária. Quem tem a ligação da insuficiência adrenal pela hipófise é uma insuficiência adrenal secundária, porque aí Isso é o que eu encontrei na internet sobre, e aí se caracteriza como a doença primária quem tem a ligação da insuficiência adrenal pela hipófise. Dê uma olhada. Meu Deus do céu, tem fantasma nessa casa. Quem chamou a Siri?
Aí a insuficiência adrenal secundária é causada por causa da hipófise, que é a falta da produção de ACTH. A adrenal não produz cortisol, porque o ACTH não tá, a hipófise não tá mandando comando. E também tem a insuficiência adrenal terciária, provavelmente é causada pelo hipotálamo, que o hipotálamo produz o que manda pro hipófise, que a hipófise manda pra adrenal. Bom, enfim, é isso. Quem quiser, procura no Google, tem vários médicos que explicam como que funciona. Eu não sou médica, eu não entendo, não sei explicar. Esse é um básico do que eu entendi ao longo da minha convivência com a doença. E aí eu procurei um grupo, né, no Facebook. A primeira coisa que eu procuro é grupo no Facebook pra tudo. E aí eu encontrei um grupo de pessoas que têm a insuficiência adrenal. E nesse grupo eu encontrei uma organização chamada ABA, que eu vou deixar aqui pra vocês no card de descrição. Ele é uma organização não governamental. Eles ajudam pessoas com insuficiência adrenal, independente se é primária, secundária, terciária, tem até a HAC, que eles chamam HAC, quando a criança nasce com a insuficiência adrenal. Eu nem sabia que isso existia. Eles dão muita informação, tem um site deles informativo com vários estudos, e se você se cadastra, leva o laudo médico mostrando que você tem a insuficiência adrenal, você ganha um kit, que eu vou até postar um vídeo no Instagram para quem se interessar. Esse kit vem com panfletos informativos, vem com um kit de emergência, que eles chamam. Nesse kit de emergência vem uma ampola com uma solução com hidrocortisona para caso de emergência. Se você tem uma crise adrenal, por exemplo, em casa, não dá tempo de ir pro hospital, e você consegue aplicar, né, a pessoa que tá ali com você aplica, né, eles têm todo o esquema ensinando como montar, colocar agulha, pegar, tudo mais, e aplica na pessoa, porque senão você vai para um hospital, e no hospital também eles aplicam a hidrocortisona. Já aconteceu de ir pro hospital e ter que tomar hidrocortisona. E eles não cobram por esse kit de emergência, mas eles aceitam doação. É uma organização que ajuda muito pessoas com esse tipo de doença, então quem se interessar, puder fazer doação, é muito legal, porque você vai estar ajudando a eles conseguirem dar mais kits de emergência. E eles também dão um cartão, o meu tá aqui, eu ando com ele no meu RG, informação médica vital. Faço uso crônico de terapêutica de substituição com glicocorticoide em caso de febre maior que 38, vômitos, hipotensão, diarreia, traumatismo e cirurgia. Administrar imediatamente hidrocortisona endovenosa e tal. Aí eles falam como que é para criança e para adultos. Aí tem meu nome, o meu contato de emergência, e tá a parte aqui de trás em inglês. Esse grupo, eles esperam acumular, acho que quase 100 pessoas pedindo o cartão para eles enviarem de uma vez para ter menos custo no envio. Então às vezes demora para chegar, porque até ter 100 pessoas é uma doença rara, então até descobrir mais novas pessoas que vão descobrir esse grupo e pedir o cartão, então demora um pouco. A hidrocortisona, ela não é produzida no Brasil, então como que faz? Aqui em São Paulo, eu compro pela farmácia da USP, tem um e-mail deles, vou deixar aqui também, você manda a receita, eles produzem a quantidade que o médico pede de hidrocortisona e envia por SEDEX. E eles produzem também a fludrocortisona. Só que se você procura na farmácia, a fludrocortisona você encontra pelo nome Florinef. E esse Florinef custa cerca de 400 e poucos reais. É muito caro. E dura 3 meses, vem 100 comprimidos nele. E ele tem que ser refrigerado. Então tem toda essa dificuldade de manter o remédio refrigerado, que nem aqui eu moro em apartamento e teve, acho que ano passado, no começo de dezembro, uma queda de energia, ficamos 2 dias sem energia e aí ficamos desesperados porque a gente perdeu coisa da geladeira, mas a gente pegou uma geladeira de isopor, enchemos com bolsas de gelo e tudo mais e colocamos o Florinef ali para manter ele refrigerado. Então tem que ter muito controle, porque senão você perde a medicação e ela é muito cara. Então ou você compra pela USP, se eu não me engano, a fludrocortisona que eles produzem não precisa ser refrigerada e é mais barato. Só que também aqui em São Bernardo, onde eu moro, eu tenho a opção de pegar pela farmácia de alto custo e aí eu não pago nada. Eu entrei no site do Poupa Tempo, na farmácia de alto custo, lá eles pedem alguns documentos que eu tive que correr atrás, a médica teve que assinar.
Ou, tipo, não é um documento, é um registro que eles mandam, que de 6 em 6 meses eu preciso sempre atualizar. Ela atualiza no cadastro no computador também, que eu lembro que ela escreveu no computador lá alguma parte com os meus dados. Faz a receita. Tem um comprovante também que você assina de que você está ciente do remédio, dos efeitos colaterais e tudo mais. Aí tem que levar, acho que, comprovante de residência, carteirinha do SUS. E aí você consegue pegar o remédio pela farmácia de alto custo. Só que tem que levar uma geladeira térmica, né, de isopor com essa bolsa de gelo dentro para pegar a medicação. Então eu pego o Florinef pela farmácia de alto custo. Então basicamente é isso. Eu tomo uma medicação que ela repõe o cortisol no meu organismo. Geralmente se você toma prednisona, você vai tomar uma vez por dia de manhã. E como agora eu tô tratando a outra doença autoimune, eu voltei para prednisona. Apesar de eu preferir a hidrocortisona, que a hidrocortisona eu sinto menos efeito colateral, que é o inchaço que o corticoide gera. Como eu tô tomando uma dose muito alta, mais do que o necessário para minha doença da insuficiência adrenal, eu sinto, por exemplo, que aqui meu rosto, ele inchou muito, ele tá muito... Eu tô com um rosto de bolacha. Eu já tenho a bochecha grande mesmo, mas eu tô maior e isso me incomoda muito. Então é uma doença que acaba mexendo também com a autoestima, né, por conta do uso de corticoide. A prednisona, ela incha mais, só que como ela tem a maior potencial para ação anti-inflamatória, que é o que eu preciso também no momento por conta das minhas dores articulares, ela é uma solução mais viável. Vejo a hora de voltar para hidrocortisona, né? Quem tem, por exemplo, artrite reumatoide, ao longo do tratamento acaba parando de tomar o corticoide. Só que o que muita gente não entende é que eu não vou parar com o corticoide, porque infelizmente eu tenho uma outra doença autoimune que demanda o corticoide porque eu não produzo cortisol. Então eu aprendi a lidar, estou aprendendo a lidar com esse meu organismo. Eu tenho essas limitações, elas não vão sair de mim e eu tenho que trabalhar em cima delas. Então eu tenho que fazer o que eu consigo dentro da minha limitação, não como antes eu fazia, tentar abraçar o mundo, sendo que meu corpo não aguenta. Dias que tá muito quente, se eu já tô com muita tontura, eu não vou treinar. Eu tento não sair de casa, porque às vezes fazer tarefas assim de ir mercado, dia muito quente, é muito cansativo, passo mal mesmo. Chega no dia seguinte, parece que eu tô acabada, parece que eu acabei de vir da corrida São Silvestre, preciso de uns 2 dias de descanso, sabe? É uma coisa muito surreal, assim. Não sei como explicar, acho que só quem passa por essa doença entende, porque é um cansaço absurdo mesmo. A gente faz, às vezes, algo bem comum no dia a dia de todo mundo, mas que pra gente é muito cansativo. Eu coloco mais sal na comida. Eu não colocava sal antes na comida, né? Porque eu não curtia mesmo e como a gente sempre sabe que sal faz mal, sal retém líquido, sal dá problema de hipertensão, então eu já não comia sal. Mas por conta que eu descobri que meu organismo funciona ao contrário, eu não mantenho sal no meu organismo, então eu posso colocar um pouco de sal na comida e eu coloco quando eu lembro, né? Por exemplo, pra ir treinar, às vezes no calor, me ajuda quando eu levo uma água de coco. Meu Deus, o meu gato tá aprontando ali nas roupas. Tipo... Eu levo às vezes água de coco quando eu vou treinar. Dias que estão muito quentes eu tomo mais água de coco para ajudar a repor o sal e a minha pressão não cair tanto. E tento ficar em ambientes mais arejados. E eu vejo que eu já tô tendo... Porque o sintoma vem assim, pra mim, ele vem de uma vez. Vem a dor abdominal, me dá dor abdominal a ponto de ir no banheiro e ter diarreia. Me dá ânsia de vômito e me dá muita tontura. De eu não conseguir levantar, eu preciso ficar deitada e eu passo muito mal. Aí o que eu faço? Eu deito, levanto as pernas pra ajudar a subir a pressão, pro sangue ir pra onde precisa, pra eu tentar voltar a ficar bem. E aí eu reponho, dependendo de como for a necessidade, eu reponho o glicocorticoide. Então, por exemplo, passei mal à tarde, eu vou lá tomar alguma quantidade em miligrama de prednisona, por exemplo. Já a hidrocortisona, quando eu tomava ela 3 vezes por dia. Então eu tomava uma de manhã pra acordar, né, que é a maior quantidade, pra eu conseguir, quando entra no organismo, ele te dá aquele pico pra você conseguir despertar. Aí tomava ao meio-dia e depois às 4 da tarde. À noite não é recomendado tomar porque você precisa dormir. Se você tomar, você tá aumentando o cortisol no
no seu organismo e aí dificulta o sono. E aí tem sempre cuidados que a pessoa tem que ter, que tem que ficar sempre mantendo uma rotina de ir em médico. O uso prolongado de corticoide pode trazer alguns malefícios, como problemas de falta de cálcio no organismo, então tem que fazer exames de densitometria óssea, por exemplo. Tem que ficar sempre esperto também com ganho de peso, manter uma rotina saudável, beber muito líquido por conta da retenção de líquido e sempre ficar de olho na pressão, porque eu vejo muita gente que fala que começa a tomar glicocorticoide e a pressão sobe muito, tipo, sobe pra 15, 16 e aí tem que ir no médico e ver o que tá acontecendo. Gente, essa é a minha experiência, não tomem a minha experiência como a verdade para todo mundo que passa por isso. Procure um médico, faça os exames. Se você sentir que, eu também sinto as mesmas coisas que você e será que eu tenho? Vai no médico, fala com ele, no endocrinologista, pede para fazer um exame de cortisol. Não custa nada mesmo fazer o exame de cortisol e é sempre bom saber mesmo. O cortisol, ele também pode ter outro tipo de doença que é o contrário da insuficiência adrenal, que é quando a pessoa produz muito cortisol. Também é um outro tipo de problema. Então é sempre bom você procurar um profissional e tentar entender o que tá acontecendo. O que eu sempre falo é que, eu passei anos em médico, demorei muito tempo pra descobrir meu problema com a insuficiência adrenal. E eu falo que a pessoa que mais conhece o seu organismo é você mesmo, porque é você que convive com você. Então, mesmo que o médico tá lá te examinando, ele estudou muitos anos, ele tem a propriedade pra falar sobre o que tá acontecendo, a pessoa que mais conhece de você é você. Então, se você se sentir inseguro com o médico, com o diagnóstico que ele tá te passando, muda, vai para outro profissional. Sempre tenta ter mais de um para avaliar e ver o que tá acontecendo. Pergunte mesmo as coisas pro médico. Se você tem dúvidas, pergunte. Se você tem uma sugestão de tipo, não pode ser isso que tá acontecendo comigo, fala também, não precisa ter medo. Se o médico for arrogante e falar, peraí, eu que estudei tudo isso, você tem que ficar quieto, eu acho isso super errado, porque várias vezes eu mesma pesquisando aqui, tentando entender o que tá acontecendo comigo, dei sugestões e ideias para os médicos que eu passo e eles pararam e pensaram e falaram, é verdade, posso ir por essa ideia e analisar e tentar achar uma solução melhor. Então, é isso que eu dou de dica. Eu vou deixar aqui nos cards, né, o grupo do ABA e tudo mais para vocês. Podem fazer perguntas, muita gente me faz pergunta, eu tento sempre responder. Dependendo de como for, eu acumulo as perguntas que sejam feitas para mim, para fazer um futuro vídeo explicando mais coisas. E é isso, eu vou trazer mais vídeos aqui falando sobre a artrite reumatoide também, meus problemas com ansiedade, depressão, como eu faço para lidar com tudo isso, como eu tô passando. E para quem quiser me acompanhar melhor, tem meu Instagram, tem o link dele aqui no meu perfil do YouTube. Você consegue também ver o meu dia a dia. Eu sempre tento treinar, que eu amo treinar e me ajuda bastante também na depressão. Me ajuda aqui, por favor, no canal, se inscreva, se você achou o conteúdo legal, compartilha com quem você acha que precisa saber disso, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau!